Olá, meu nome é Henrique Guimarães, sou um do Sócio da Cotidiano e responsável pelos produtos corporativos. E eu sou a Ana Camila, responsável por toda a parte de certificações e cursos aqui da Cotidiano, tanto corporativos quanto individuais, e a gente vai falar sobre os ensinamentos aqui que tivemos nesses 7 anos de Coti. Então, são 7 anos que nós tivemos várias vivências, vários aprendizados, e a gente agora vai dar continuidade ao assunto anterior, onde nós estávamos falando sobre o dilema da inovação. Perfeito, então esse é o nosso segundo vídeo e a gente está aqui para bater esse papo sobre o dilema da inovação, ou seja, como as empresas estabelecidas elas podem manter suas receitas, né, ou fazer o que fazem bem e, além disso, abrir uma linha de inovação e aí conseguir estar competitiva realmente no mercado hoje, como ele está posto, né, com muitos desafiantes, muitas startups, novas tecnologias. Então é sobre isso. É a história da inovação disruptiva, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas assim, o que é a inovação disruptiva no final das contas? A gente conseguir trazer recursos de inovação sem perder o foco no que traz de fato a receita ali para a nossa empresa, seja ela grande ou pequena. Isso é um grande desafio, né, Henrique? Na prática, se a gente for pensar, isso é muito desafiador, né? Perfeito. E a gente pode ter diferentes tipos de inovação mesmo, né? Como a Ana comentou. Quando a gente está trazendo essa visão do dilema, ele vem num contexto bem interessante mesmo. Então, a gente já viveu isso de diversas formas com muitos dos nossos clientes. Então imagina que você é uma empresa grande, né? Você tem um time de executivos especialista, normalmente é um time caro e que te gera resultado. Então você sabe exatamente quanto é que você gasta, qual o processo que precisa acontecer e qual o resultado que chega no final. Então as margens estão claras, o processo está claro, tudo está maduro e tudo acontece como foi desenhado há algum tempo. Óbvio, a gente sempre vai ter ali pequenas melhorias, isso acontece naturalmente, que é o que a gente faz mesmo, mas isso não impacta no nosso resultado como um todo. É muito mais pequenos processos que a gente vai ajustando. Ao mesmo tempo, como é que a gente faz para incorporar a partir desse momento novos testes? Como é que eu vou testar um novo modelo de negócio? Ou talvez um produto que eu nunca quis fazer antes, mas que agora o mercado está comprando ou que o mercado está pedindo, porque é um novo momento mesmo. Então, como isso é possível, né? Esse é o que a gente chama do dilema da inovação, que é como eu faço justamente para manter as minhas linhas atuais de receita, né? Não abrir mão delas, continuar melhorando, né? Como eu venho melhorando ao longo do tempo, e ao mesmo tempo iniciar um processo de construção de novas coisas. Pode ser novos modelos de negócios, novos produtos, novos processos, né, aderir a tecnologias inovadoras. Então, tudo isso podem ser inovações que a partir desse momento, né, ou já há algum tempo, está sendo exigido das empresas estabelecidas de passarem a adotar, né? Isso serve para grandes, para pequenos, para times, para tudo. Porque hoje a gente consegue observar muito bem a vontade de todo mundo trazer recursos de inovação, trazer coisas diferentes, trazer diferenciais para o mercado e tudo mais, mas tem um medo muito grande, né? Como é que eu vou abandonar isso aqui que eu já estou fazendo? Então, a gente até falou um pouco da questão da zona da incubação, acho que faz sentido a gente falar um pouco disso, que é assim, a gente trazer recursos para uma determinada etapa do processo, que vai ser subsidiada pelas outras receitas que a gente já tem aqui, por esse outro time que já está dando resultado, pelos produtos ou serviços que já estão dando resultado. E a parte do desafiador para mim é porque a gente se apaixona pelo produto, a gente se apaixona pelo novo. Então a nossa tendência é querer dar um volume para esse negócio. E aí a gente pega um pouquinho dessa questão da cultura da startup, mas peraí, vamos devagarzinho, um ponto de cada vez, vamos testar aqui um MVP, de repente a gente consegue fazer diferente. Então acho que essa questão de se apaixonar pelo produto, se apaixonar pelo que a gente está criando, ela é muito fácil e é realmente um desafio a gente não cair nesse novo dilema. Né? É verdade, esse é um grande dilema dos founders e de quem está tocando inovações, né? Assim, eu acho que tem 2 pontos importantes. Uma coisa que gera muita ansiedade, vou trazer esse termo, mas enfim, eu use outro,
é quando a companhia olha e fala, bom, para eu criar inovação, então eu tenho que pegar os meus melhores talentos, meus executivos e botar eles para fazer isso. Então isso vai dar problema, certamente, porque eu estou começando a misturar algumas coisas. Eu estou misturando onde é que eu faço do todo dia, né, para onde eu estou buscando inovar. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Por isso que a gente fala que é importante ter consciência. O que sustenta a minha empresa hoje, quais são as linhas de receitas que eu tenho e como é que eu vou manter elas, né? Gerar uma capacitação para a companhia como um todo para entender o momento que está vivendo e qual é a visão, o que está mudando e como é que a empresa pretende trazer inovação para casa, porque isso vai preparar os executivos, vai preparar o time de operação, vai entender como os orçamentos vão ser distribuídos, quem financia quem, né? Então, quem financia quem numa empresa dessa? Cara, quem faz dinheiro financia quem não faz dinheiro. Inovação vai fazer dinheiro lá na frente, daqui a 2, 3 anos. Então, o horizonte que a gente fala da inovação é um horizonte lá para o terceiro horizonte. E o que a gente está fazendo no dia a dia é o primeiro horizonte, ou seja, ações que eu vou executar hoje de pequenas melhorias, elas vêm para o dia 0 até o final do primeiro ano. Não estou pensando em mais do que um ano. Então, eu espero que o resultado seja muito rápido. Agora, quando eu estou falando de inovação, não. Eu entendo que o resultado ele pode demorar mais. E se são grandes inovações, estou falando de inovação disruptiva, aí que esse horizonte tende a se estender mais. Ela pode ser muito rápida, chegar e destruir, destruir no sentido de destruir o que já tinha a partir dessa nova construção, Mas ao mesmo tempo, até que a maturação dessa tecnologia ou desse modelo chegue, isso pode levar mesmo um tempo. Então por isso que é importante entender as expectativas sobre cada iniciativa e o orçamento. Então não adianta também eu destinar um orçamento gigante para uma única iniciativa de inovação, sendo que a gente sabe que a estatística diz para a gente que, cara, as empresas morrem. As iniciativas inovadoras, elas têm chance de não dar certo. Por quê? Porque tudo é incerto. Cara, eu acredito que... Essa é a frase que se começa uma inovação. Tipo, cara, eu acredito que percebo uma oportunidade aqui. Será que juntando isso com isso dá uma coisa boa? Eu conheço muito bem esse mercado e com essa tecnologia. Então, enxergando a oportunidade de juntar essas duas coisas. Vamos ver se funciona? Eu conheço um modelo X internacional que está rodando muito bem lá na China. Será que funciona no Brasil também? Eu acho que tem o ponto também de que muitas vezes a gente não consegue nem mensurar quando é um mercado muito novo. Quando é um mercado novo, a gente não consegue ter essa noção. Então, eu imagino a dificuldade, por exemplo, de grandes empresas aí que entraram, que hoje já fazem parte do nosso dia a dia, como empresas de locomoção e tudo mais. Como é que você mensura esse mercado? Quer dizer, era um processo extremamente tradicional, hoje a gente tem um aplicativo na mão e a gente resolve todas as coisas. Então, eu acho que para mim, dentro da inovação, esse ponto é um ponto que a gente sempre precisa ter o cuidado, A gente não sabe o que vai dar. E aí a gente pode ser impactado, é óbvio que a gente espera que não aconteça de novo, mas a gente pode ser impactado por uma pandemia que muda tudo, do dia para a noite. Então, empresas que não conseguiam se colocar, que nem acreditavam no trabalho remoto, tiveram que se adaptar a essa realidade e até hoje sofrem, e os colaboradores sofrem e falam que não tem estrutura para trabalhar. Mas todo mundo teve que se adaptar, então acho que isso aí são coisas que a gente está... É um mundo muito mais movimentado, que a gente está agora, bem diferente do que era antigamente, E o impacto pode não ser por uma questão de saúde, pode ser por uma outra questão qualquer. Então, se a gente tem uma disrupção num sistema específico, no mercado específico, que aquilo pode zerar a base de dados. A gente tem que, talvez, aprender tudo de novo mesmo sobre aquilo. Então, eu acho que é um ponto interessante. Assim, acho que a gente consegue, a partir desse momento, entender um pouco desse dilema. Então, ficou claro, a gente entende o mercado como está, a gente entende que a empresa precisa continuar gerando, mas precisa inovar. Então, assim, trazendo um resumo para isso, eu entendo que o principal é isso, galera, mantém os seus executivos rodando os negócios que eles sabem rodar, em produtividade, gerando na margem que eles sabem gerar. Mas preparem eles para inovação, ou seja, coloquem eles como mentores dos negócios que vêm, porque eles sabem muito, entendem do mercado, vão saber ajudar esses times, essas iniciativas, projetos que estão nascendo dentro da sua companhia, para que eles sejam de fato transformadores, tendo como base todo o aprendizado que a sua empresa já tem sobre esse mercado, sobre o cliente, sobre os produtos, E ao mesmo tempo,
não defina uma meta, né, de receita ou de resultado no curto prazo para essas iniciativas. Porque se você fizer isso, você vai estar trazendo uma pressão para um processo que ele certamente vai falhar. Porque a expectativa de geração, ela realmente é de um horizonte mais longo. Ao mesmo tempo, não adianta dar um budget, um orçamento infinito para esses times, para eles errarem infinitamente. Então é importante também saber quais são os estágios de maturação desse processo, qual orçamento para ir para cada estágio. Então isso eu acho que é um outro ponto de consciência importante para que vocês consigam avaliar a progressão de cada uma dessas iniciativas e com base nessa progressão entender, cara, esse projeto aqui conseguiu provar que até aqui foi bem, então vamos dar mais uma estradinha, depois vamos dar outra estrada, e assim, aos poucos, a gente vai conseguindo ter uma maturação e ter projetos evoluindo nessa esteira até, né, se tornarem de fato rentáveis. E coloca ali uma pontinha de uma cultura de experimentação ali, né? Pode ser que dê certo, né? Sem dúvida. E aí depois a gente pode falar um pouco sobre 100%, né? Nem é uma pontinha. Mas a gente pode trabalhar um pouco do que muito se fala, que é as empresas grandes manterem essa mentalidade e cultura de startup. O que é isso, né? Vamos abordar um pouco esse ponto, que eu acho que pode ser bem interessante trazer isso. Perfeito. Porque é um modelo de gerir diferente, é um modelo onde a gente abre várias perspectivas, eu acho que a gente pode trazer aqui como ensinamento também. Então, segue a gente aqui no canal da Cotidiano, a gente vai ter uma sequência de 7, esse é o segundo de 7 vídeos, contando um pouquinho sobre esses ensinamentos da parte de gestão. É isso. Vamos lá? Até a próxima!